O senhor diz que quando foi comandar a Polícia Militar do Piauí, encontrou a polícia destroçada por políticos safados e canalhas. A falta de eleições diretas, Posso falar? a censura à imprensa, Muito a bem. falta de garantias Muito individuais. bem. Antes do São João Goulart deixar o governo, e já se matava, os comunistas estavam matando. Isso justificaria Não. essas pessoas serem presas e torturadas? Não, o senhor está dizendo que foi. Eu não admito que ninguém torture ninguém. E agora, como o senhor está rindo? Quer dizer, o comandante levando isso para os presos. Eu acho que o senhor tem direito a dizer o que o senhor pensa. Quem é Francisco Batista Torres de Melo? Um cidadão que nasceu no Ceará, na rua Governador Sampaio, quando Fortaleza era muito pequenininha, em 1924. E hoje, aos 87 anos, eu posso dizer para vocês que estão vendo, eu sou um homem feliz na vida. General, como é que foi a sua infância? O senhor vem de uma família que tinha posses para lhe dar uma boa educação? O senhor teve uma infância feliz? Como foi? A minha infância foi maravilhosamente linda. Eu jogava, chutei a bola de seringa, eu jogava com bola de pano, eu andava de rolimã, eu corri no cavalo de talo de canal de coqueiro, o cavalo meu era uma coisa de louco. Eu andava no engenho do meu bisavô, eu conheci o meu bisavô muitos anos. Então a gente acordava às 3 horas da manhã para ir buscar no canavial a cana, trazia o burro. A gente viu o Miguel ir buscar o peixe no Iguape. Tudo foi ótimo, tudo foi maravilhoso. Ainda menino, eu tive 2 traumas. Um foi quando a polícia invadiu a casa do meu pai, em 1930, meu pai era revolucionário de 30, e quebrou a cristaleira do meu pai, e a gente, muito menino, segurando na saia da mamãe, e a mamãe muito barriguda do José, e levaram meu pai preso. E a segunda foi quando, na seca de 32, nós estávamos morando na rua Governador General Sampaio, quando um homem caiu e morreu de fome. Então isso ainda me marca a vida. Mas a minha infância, e aí, que saudade eu tenho da minha professora, aonde nós aprendimos o beabá e também a tabuada. E eu era canhoto e ela dizia que eu tinha que escrever com a direita e por isso eu apoiei muito de palmatória. Mas não me fez mal nenhum. Eu só tenho saudade dela. Mas o senhor continua canhoto ou virou destro? Não, eu só escrevo com a direita e chuto com a esquerda. General, qual foi a importância da carreira militar na formação da sua personalidade, do seu caráter? Bem, eu entrei no Colégio Militar em 1936. Primeira coisa que me marcou foi no primeiro dia que eu fui fardadinho para entrar no Colégio Militar. É que quando eu entrei na porta tinha um inspetor chamado Brasil. Ele chegou, levante as calças. Eu puxei as calças. E aí, se eu não tivesse meia preta, eu ia ser punido. Então, tudo era ordem, tudo era respeito. Que saudade eu tenho dos meus professores. Os professores chegavam, todos eram coronéis. O padre Misael, o meu professor Goulart, o meu professor Vica, todos, quando chegavam, fosse civil ou militar, mudava a roupa e eles eram coronéis, ganhavam muito bem. E como eles nos ensinavam. Eu tenho saudade demais das aulas do nosso querido padre Misael, que eu depois, como comandante da região, o levei ao túmulo. E ele, quando contava a história da Guerra do Paraguai, ele pulava de patriotismo no tablado. Então, a vida militar, desde o colégio militar, nos ensinando que a gente tem que ser um cidadão, que tudo tem que ser direito,
tudo tem que ser correto, a gente não pode prejudicar os outros. Então isso me ensinou a ser assim. Mas era um desejo seu, era um desejo do senhor entrar para a carreira militar? O senhor tinha vocação para isso? Ou foi mandado pela família? Não, eu não, ninguém tinha mandado. Naquela época em Fortaleza, não tinha outra. Nós tínhamos que ou ia para o colégio militar ou ia ser advogado. E como o meu bisavô foi militar, o meu avô foi militar, eu achei que era bonito a gente ser militar. E eu não me arrependo. Para mim, é a mais linda carreira do mundo. Falando em bonito e falando em lindo, general, quando o senhor era jovem, por que o senhor achava que toda mulher tinha que se apaixonar pelo senhor? O senhor achava que era dono do mundo? Não, é o seguinte, a juventude é fora de série. O jovem acha que ele é o dono do mundo, que o mundo vive em torno dele. Então, havia um general que dizia o seguinte: todo aspirante pensa que os botões dele são de ouro. Outro dizia assim: eu só queria ser o que o aspirante pensa que é. Então, quando eu vim aqui para Fortaleza como aspirante, eu, Manuel Thior, César Cali, nós íamos para o Cinema Diogo assistir a sessão de 4 horas da tarde, domingo. A gente metia aquela farda com aquela espadinha. Então, a gente dizia assim: bem, nós somos os maiores, as moças têm que olhar para nós. É a vaidade da juventude que só o passar do tempo vai mostrando que a vida não é bem assim. General, perto de completar 90 anos de idade, o senhor continua o mesmo homem indignado, preocupado com o futuro do Brasil? Naturalmente que sim, porque uma coisa muito simples, os meus professores mostravam o rumo que o Brasil tinha que tomar. E eu tive, por sorte na minha vida, um professor, no primeiro ano da academia, um professor de direito, coronel. Este homem era um apaixonado pelo direito, pela lei. Quando ele falava na Constituição, a lei maior, nós não podemos deixar de cumprir a Constituição. Olha, aprendo, as Forças Armadas, o Exército, não serve a homem, serve ao Estado, serve ao Brasil. Então aquilo ele nos doutrinou, mostrando a grandeza do cumprimento da lei, a grandeza da democracia. A democracia é o cumprimento da lei, o respeito ao cidadão, todos certos. Então, isso ainda hoje me revolta, porque não é assim. Os homens querem ficar ricos, e da noite para o dia, passam um por cima dos outros, e nós aprendemos na nossa carreira militar que nós temos que ser dignos. A felicidade está dentro da gente, não está fora. A felicidade não é um carro. A felicidade é a gente voltar para casa alegre, beijar a esposa e os filhos. E se todo mundo pensasse assim, como me foi ensinado, eu acho que o mundo seria melhor. Então hoje ainda sou mais indignado, porque no nosso tempo a gente chegava na sala de aula, os professores, quando eles chegavam e se levantavam: bom dia, meus alunos, bom dia, professor, como vai o senhor? O respeito. Sem respeito não há vida. Eu me lembro bem, às vezes eu saía do quartel, ia para a loja do meu pai, saímos a pé, ele encontrava-se com o governador a pé, doutor Raul Barbosa, doutor Faustino de Albuquerque, pessoas simples. Hoje parece que o mundo, todos eles são importantes, é 500 carros atrás dele, não sei porquê. Isso eu não sei, não entendo. É medo do mundo? Por que isso? Ou é a vaidade, né? General, o senhor disse certa vez que comandar é olhar nos olhos de um comandado e sentir que o olhar dele brilha. O senhor poderia descrever exatamente qual é essa sensação? Essa sensação eu vou contar, para mim, eu tenho várias delas, mas vou duas. Eu senti a beleza do comandar, que a gente se empolga. Eu não tinha dinheiro, a minha polícia do Piauí era pobre, mas eu os tornei, cheguei lá, modifiquei, conversei, lutei e fiz com que cada soldado se valorizasse. Eles passaram a ser gente, a sociedade passou a acreditar nele. E no dia da eleição, pela primeira vez, a Polícia Militar foi garantir as eleições, e nós estávamos numa sala enorme, eu chamei um grupo
que ia para o interior. E lá veio um sargento, ele vinha com um fuzil velho, um pano atravessado num pano. Aí ele veio se aproximando, e um bornal com rapadura e farinha, só o que ele tinha. Aí ele chegou, se aproximou de mim, e as lágrimas dele correram, e as minhas também. E ele disse: comandante, nós vamos e vamos trazer as urnas, porque o senhor nos fez homem. Isso, quando ele falou isso, eu me desmanchei em lágrimas, porque eu senti que eu tinha conquistado o coração dos homens. Essa foi um dos momentos mais lindos da minha vida. E um outro foi quando eu deixei a Polícia Militar do Piauí. Eu não sei se alguém já teve essa felicidade. Passei o comando e desci com o comandante do Exército, que era o general Dilermano, com a esposa, e eu com a minha esposa. Quando nós estávamos no salgão do quartel lá da Polícia Militar, que é um vão muito grande, quando de repente vem uma chuva de milhares e milhares de flores jogadas pelas todas as polícias militares. E eu parei olhando, o Dilermano olhando, e disse: Isaura, ele merece. Então, quem deixa um comando debaixo de flores é porque viu o olhar brilhar dos seus subordinados. O senhor diz que quando foi comandar a Polícia Militar do Piauí, encontrou a polícia destroçada por políticos safados e canalhas. Qual foi o político mais safado que o senhor já conheceu e que chegou a ter projeção nacional? O senhor diz que quando foi comandar a Polícia Militar do Piauí, encontrou a polícia destroçada por políticos safados e canalhas. Qual foi o político mais safado que o senhor já conheceu e que chegou a ter projeção nacional? É problema difícil no Piauí, aquela coisa, vai, não vai. Eu fui chamado pelo comandante da guarnição, o coronel Arthur Façanha. Que belo coronel, que homem de caráter, um exemplo para mim. E disse: Torres, vá ao governador, que era o Petrônio Portela, e diga para ele que ele tenha cuidado, porque estão traindo. O doutor Petrônio poderia ter seus defeitos, mas ele era um homem de virtudes, acima de tudo. E eu, então, cumpri a ordem, eu era comandante da Polícia Militar. Cheguei na residência deste homem e estava aquela roda de política, aquela coisa toda. Eu fiz um sinal e fomos conversar no gabinete. Conversamos muito. E eu contei o fato. E ele me perguntou: quem é? Eu digo: Petrônio. Ele disse: desculpe, entre eu e você, nós temos que ser nobres. É a nobreza dos homens, né? Aí eu disse: Petrônio, não está na hora de nós voltarmos, porque senão vão dizer que nós estamos para conspiração, qualquer bobagem, que eles inventam tudo. Quando eu chego no gabinete, que eu olho, no gabinete, não, na sala onde estavam tomando uísque, que eu olho, o dito cujo estava lá, tomando uísque do governador. E quem era esse homem? Esse homem não vou dizer o nome. Porque é tão baixo uma coisa dessa. Eu acho que ele não é um homem, ele é um verme. Mas se o nome... Mas o senhor entenda, nós estamos numa entrevista, ensinando aos jovens. Já morreu, deixa para lá. Talvez ele esteja no céu, ou no inferno. Não, mas eu queria que esteja mais no inferno. Porque não, é muito complicado quando a gente cita nomes. General, hoje passados quase 30 anos do regime militar, qual é a autocrítica que o senhor faz sobre esse período da vida brasileira? Eu só tenho elogios a fazer. Por quê? Nunca tive intimidade. Quem sou eu? Eu era um major. Eu era um comandante de uma polícia militar do Piauí. Então, eu não tinha nenhuma intimidade com esses homens.
os conhecia pelos companheiros que se viam. Quem pode atacar a atitude, a nobreza, o caráter, a seriedade de um Castelo Branco? Ele mudou o Brasil, ele deu uma trancada. O Brasil vivia em greve, a gente não dormia. Ele colocou em ordem o Brasil. Veio o Corte Silva, o planejamento, ele não teve tempo, que ele adoeceu, não teve tempo. O planejamento do governo Corte Silva permitiu que Médici fizesse tudo isso que está aí. Ainda hoje, ninguém fez as hidrelétricas, os portos, olha, as estradas, telecomunicações, tudo que o Brasil tem hoje ainda foi feito nos governos militares. Cada general que saiu, eu me dei com um que chamava o general Figueiredo, a quem eu respeito. Acabou de morrer a senhora dele. Morreu praticamente muito pobre. Todos morreram pobres. Um deles nós tivemos que fazer cota porque ela pudesse pagar o condomínio do prédio. Então eram homens dessa dignidade, homens sérios, homens que sabiam se respeitar. Ninguém saiu com 400 caminhões de dentro do palácio. Saíram pobres e voltaram para o mesmo apartamentozinho que moravam, dando o exemplo da dignidade, da seriedade e do respeito à lei. Mas o senhor faz o elogio desse período da vida brasileira, general, mencionando as grandes obras que foram feitas, mas o senhor não faria uma autocrítica sequer, por exemplo, ao ato institucional número 5, a falta de eleições diretas, Posso falar? a censura à imprensa, a falta de garantias Muito individuais. bem. Eu pergunto aqui aos senhores todos que estão me ouvindo. O senhor, primeira coisa, o AI-5 foi produto de uma coisa que eles escondem. É proibido proibir. Esta frase foi dita na Revolução em Paris, na Sorbonne. A coisa foi tão grave que isso se espalhou pelo mundo. É proibido proibir. Quer dizer, todo mundo podia fazer o que queria e bem entendesse. A coisa foi tão grave que o general de Gaulle teve que chamar o exército francês para ocupar Paris, senão destruíam Paris. Aí vieram para cá. Meu amigo, antes do São João Goulart deixar o governo, e já se matava, os comunistas estavam matando, já tinha um campo de treinamento em Goiás, estão nos livros. Então, tudo essa balela de... Agora mesmo eu tenho uma jornalista sensacional, a doutora Miriam Macedo. Ela foi presa com a irmã e agora ela acabou de escrever um artigo. A minha verdade, eu menti durante 30 anos. Ela diz, eu nunca fui torturada, a minha irmã nunca foi torturada. Me obrigaram a dizer que eu deveria dizer isso. O Heitor de Paola, o senhor já ouviu falar? O Heitor de Paola, comunista, veio para o Ceará, foi preso aqui no VTBC, tem um livro dele, O Mal do Eixo Latino-Americano. Ele foi salvo. Até meu pai deu dinheiro para ele voltar para o Rio Grande do Sul. Mas o senhor acha que isso justificaria Não. essas pessoas serem presas e torturadas? Não, o senhor está dizendo que foi. A Miriam disse que não foi. Não, mas o senhor está se referindo... O Heitor de Paola também disse que não foi. Mas o senhor está se referindo a dois casos. Não, tem outro. Outro. Ao caso do próprio Mário Albuquerque, que o senhor conhece. O Mário Albuquerque saiu de lá, ele fugiu de lá, porque a mulher dele estava grávida, mas a mulher do Grambois, que estava lá, teve permissão para sair. Por que a dele não teve? Mas o senhor está negando que ele tenha sido torturado? Não, ele que disse que foi torturado. Eu quero dizer ao senhor o seguinte, durante os meus 44 anos de serviço, nunca, e eu jamais deixaria que alguém fosse tocado. Eu comandei polícia militar 2 vezes, eu não admito que ninguém torture ninguém. Aqui tinha um médico que ele gostava muito de mim, o Chico Passeato. E o Chico Passeato, pergunte agora,
Coitado, ele morreu. Não se pode mais Eu perguntar. não posso perguntar. Mas Mas o Chico só terminou o curso dele porque o Exército disse, não, isso é uma injustiça e nós não vamos admitir injustiça. Mas há um outro colega seu, a quem o senhor já declarou um grande respeito por ele, que é o atual deputado federal Chico Lopes, que deu vários depoimentos de que foi torturado. Na minha frente ele nunca me disse. De que foi Eu não barbaramente sei. torturado aqui. O Chico, que eu gosto muito dele. Mas o senhor acha que ele estaria mentindo, dizendo que foi torturado? Eu não sei. Eu não vou dizer que o Chico mente. Eu não vou dizer isso. Porque eu tenho respeito ao Chico. Né? Agora, se ele foi torturado, eu não sei. E por mim não foi. Pelo contrário, o general, por exemplo, o general Frota. O general Frota saía todo dia, ia no quartel da Polícia Militar do Rio de Janeiro para verificar o que é que estava acontecendo, perguntava aos um por um. Agora mesmo. Um jornal, o Zaunir Ventura. Zuenir Ventura. Chegou, o senhor não leu a entrevista dele na Isto É, gente? Ele estava preso, um dos presos, que era também pintor, comprou o soldadinho para comprar uma garrafa de uísque, o comandante pegou a garrafa de uísque, aí foi a ele, mas vocês, não façam uma coisa dessa, vocês corrompendo o soldadinho, e eles estavam pensando que o coronel, e ele cita até o nome do coronel, que era o comandante, ia fazer um escândalo. Disse, não, mas eu trouxe aqui uns uísquezinhos para você e deu isso. E aí? E agora? O senhor está rindo. Quer dizer, o comandante levando o uísque para os presos. Então, nós torturamos. E aqui? Aqui está aqui ele, o general que está aqui, nessa galeria. Teve uma crise de apendicite. Sabe quem estava preso? Doutor Ponte Neto, querido amigo do meu pai e meu amigo. Sabe quem foi operar o general? Que foi do Partido Comunista. Sabe quem foi operar o general? O pessoal daquela época, o Tasso está aí, acabou de morrer. Foi lá, Ponte Neto, tu vai ter que operar o general. Você acha que homens que agem dessa maneira vão torturar alguém? General, nunca ninguém levantou suspeita de que o senhor teria sido conivente com nenhum tipo de tortura. Mas o senhor nega que em outros comandos, em outros lugares, não tenha havido tortura? Eu pergunto ao senhor. Eu comandei a Polícia Militar de São Paulo. 54 mil homens, depois foi para 58 mil homens. Tinha dia que eu enlouquecia. Porque eram 1000 viaturas na rua, 1000. Sabe o que é 1000 viaturas na rua? Eu coloquei. Podia eu imaginar que um soldado lá numa ponta de rua daquela fosse fazer uma besteira. Eu posso garantir. Eu não vou dizer ao senhor que não houve. Não posso garantir. Mas 99% eu garanto ao senhor que não houve. General, eu queria tocar nesse momento em que o senhor comandou a Polícia Militar de São Paulo, numa época muito conturbada. Em que a esquerda lutava pela restauração das eleições a esquerda diretas. nunca restaurou, lutou pela democracia. Eles queriam implantar aqui, e quem diz eles, não sou eu. O senhor temia algum tipo de confronto violento nessa época? Não, porque a esquerda brasileira toma uísque de 15 anos. A esquerda brasileira, no dia que assumiu o governo, quer botar dinheiro no bolso, meu amigo. Tem os idealistas, tem os sonhadores. Chico Lopes, para mim, é um sonhador. Chico Lopes é gente, para mim. O senhor entende? Mas a maior parte. Está aí, os escândalos estão aí. Quem está dizendo é a imprensa. Quem está dizendo é a imprensa. Eu tenho até vergonha. Eu sou também, né? Todos nós. Aí, o roubo está aí, não somos nós. General, o senhor também estava no comando da Polícia Militar lá de São Paulo e chefiava as tropas encarregadas de reprimir uma manifestação de estudantes da PUC em 1977. É verdade. O senhor dividia esse comando com o secretário de Segurança do Estado, meu querido Erasmo Coronel Erasmo Dias. De quem partiu a ordem para invadir a universidade
que resultou na prisão de 1.700 estudantes Mais. e 16 estudantes feridos gravemente à queimadura. General, o senhor também estava no comando da Polícia Militar lá de São Paulo e chefiava as tropas encarregadas de reprimir uma manifestação de estudantes da PUC em 1977. É verdade. O senhor dividia esse comando com o secretário de Segurança do O Estado, meu querido Erasmo Coronel Erasmo Dias. De quem partiu a ordem para invadir a universidade que resultou na prisão de 1.700 estudantes Mais. e 16 estudantes feridos gravemente à queimadura? Meu amigo, a história é o seguinte. Pela experiência que eu já tinha na vida, eu com o coronel Paulo Wilson, um dos grandes coronéis que eu conheci, muito educado, muito preparado, quando nós recebemos a ordem de cercarmos a PUC, eu fiquei a 2 quarteirões da PUC. Cercamos a PUC. A 2 quarteirões, para evitar qualquer choque. E aí eu conversava com o Paulo Wilson. Agora, Paulo Wilson, nós temos paciência. Porque eu já tinha tido a experiência aqui em Fortaleza. Em 1962, por aqui, o Exército ocupou a Faculdade de Direito. Como nós fizemos? O comandante era o coronel Lemos, era o Diegues. Então, eu era o E2, eu era o major, eu apenas planejava. Então, nós fizemos o seguinte, contando aqui o Ceará. Rapaz, não adianta a gente querer enfrentar esses meninos, que tudo é criança, certo? Vamos fazer o seguinte, nós ficamos de longe. Fica uma pessoa sentada ali na praça da Faculdade de Direito. Eles vão dormir, nós não vamos. Quando foi meia-noite, saiu o último aluno da Faculdade de Direito, apagou a luz, fechou a porta e foi embora. Aí nós chegamos entrando, ficamos lá. Quando de manhã eles chegaram, ficaram loucos porque nós já tínhamos ocupado a Faculdade de Direito, e eles foram embora para casa. Então o meu plano lá no São Paulo era a mesma coisa. Eles vão cansar e vão embora. Então a ordem era o seguinte, ninguém entra, todo mundo pode sair. E foi sair do jeito, E eu estou ali com o Paulo Wilson, tudo. Quando nós vimos a outra parte da Polícia de São Paulo, com o Erasmo Dias, eu respeito muito, que eu quero muito bem o Erasmo, e nós ainda queremos abraçá-lo, não faça isso, deixe conosco que nós resolvemos. E aí, tem uma pessoa que acabou de morrer, o senador da República, de São Paulo. Eu não faço isso, mas não conseguimos segurar. Resultado da história. Não conseguiram segurar o secretário Erasmo Dias. O secretário e mais uma turma deles. Aí veio o Paulo Wilson de lá, chorando. O coronel Paulo Wilson está vivo, mora perto de Santos, chorando. O comandante, e agora? Nós vamos receber toda a culpa. Digo, Paulo Wilson, nós vamos em frente. E aí veio a ordem para nós levarmos os estudantes. Não eram 1.000 e pouco, não, eram uns 5.000. E eu pegando aquelas moças, eu, Paulo Wilson, e aí nós cercamos, agora quem manda aqui nesse troço somos nós. E peraí, deixa eu contar a minha história. Aí vinham aquelas moças grávidas, vai embora para tua casa, olha esse menino, tu acaba tendo menino aqui. E eu dando fuga àquelas mocinhas, tudo que era grávida e tudo, vai embora. Levamos todos lá para a rota. E lá eu mandei fazer guaraná, fazer um sanduíche, que eles estavam com fome e tudo. Todos eles sentados direitinho. Aí chegava um pai, e não, vem cá, quem é? Não, está grávida, vai embora. Para nada houve conosco. Ainda hoje tem pai que agradece. E aí, para que o senhor saiba uma coisa, 2 dias depois eu tenho um filho, está aí. Pergunta ao meu filho Fernando, que está aqui. Meu filho estava
Foi na casa de uma amiga de minha filha mais nova, que mora em São Paulo. Aí ele está lá quando entra uma moça barriguda. Aí, senhor, eu vou a você por aqui. Ou eu encontrei um santo. Quem é esse santo que você encontrou por aí? Um coronel do exército que chegou e me deu fuga porque eu estava grávida. Aí meu filho disse, era meu pai. Então, meu amigo, é assim que age o exército. Não foi a Força Pública de São Paulo que invadiu a PUC. Quem invadiu a PUC, vai lá, o senhor pergunta lá na Polícia Civil de São Paulo. Eu não vou dizer os nomes, porque eu não vim aqui para dizer. Eu vim aqui para contar aquilo que eu senti. Mas aquilo me magoou muito, muito. Mas se não foi a polícia, general, quem foi não, que invadiu? Isso, eu não disse que não foi a polícia. Não, foi a polícia militar. Tá certo. Ó, a polícia militar. E a moça que está lá, esse menino já deve estar uns 40 anos. Ele deve estar por aí em São Paulo. Agora, com relação, por exemplo, à morte do jornalista Vladimir Herzog lá em São Paulo. O Vladimir O senhor Herzog, não acredita que os órgãos da repressão montaram uma farsa grotesca para encobrir a tortura que ele sofreu na prisão? Eu acho que o senhor tem direito a dizer o que o senhor pensa. Quem fez o inquérito do Herzog chama-se general. Ele comandava Caçapava. Ele foi meu instrutor na escola de Estado Maior. Chama-se General Cerqueira Lima. Se o senhor não conheceu, eu conheci. Um dos homens dignos da minha vida. O general Cerqueira Lima era um homem puro, incapaz de mentir. O Cerqueira Lima, ele jamais iria dizer uma verdade. Eu o conheci profundamente. Eu sabia quem era o general Cerqueira Lima. Ele não mentiu. Se ele disse que ele suicidou-se, porque a palavra de um Cerqueira Lima é intocável. Se eu achasse que o general Cerqueira Lima mentia, eu teria dito ao senhor. O general Cerqueira Lima foi um dos homens dignos que eu conheci. A mesma coisa com um operário fiel. Quem fez o inquérito chama-se Coronel Alexander. É uma turma depois da minha. O Alexander, eu nunca vi o Alexander. O Alexander, ele matava, se você dissesse que ele mentia qualquer coisa, ele matava. O Alexander era um puro. Poxa, ele não iria mentir. Agora, por que a Miriam levou 30 anos para dizer que mentiu? Mas eu só quero saber por quê. Mas esse é um caso específico. Não. É um caso isolado. Eu também, o caso do senhor é específico. Quem diz que ele foi torturado é a esquerda. Agora, quando a Miriam diz que mentiu e que nunca maltrataram ela, quando o Heitor Paola diz que mentiu, quando o Zueli Ventura diz que o comandante deu uísque, é caso específico? General, o senhor diz que os militares em 64 agiram para acabar com a indisciplina. Não, eu nunca disse isso. Não. Que acabava com a disciplina que reinava no país, a confusão, a balbúrdia aqui. Então, vou refazer a pergunta. O senhor diz que os militares agiram em 64 para acabar com a balbúrdia e a insubordinação que havia no país. Não. Eu vou dizer o que eu digo. Em 1964, a situação do país era insustentável. A indisciplina reinava nas Forças Armadas. Nós tivemos a revolta dos sargentos em Brasília, que ninguém fala. Que nós tivemos que, infelizmente, prender companheiros, sargentos e tudo botar para fora. Nós tivemos um almirante levado nos braços dos marinheiros, dos fuzileiros navais, jogado para cima. Viva o almirante! Isso não existe. Isso não existe parte nenhuma no mundo, sem disciplina. Não foram as Forças Armadas que foram para a rua. O povo brasileiro foi para a rua e pediu, pelo amor de Deus, que salvasse a democracia brasileira. Porque
eles queriam implantar aqui uma ditadura. E quem diz isso? Araão Reis, professor da Universidade do Rio de Janeiro, que esteve preso e que era comunista e que diz que eles queriam era implantar mesmo uma ditadura tipo Cuba. Então, agora vem dizer que querem defender a democracia? Para cima de mim? Espera aí, meu amigo. Espera aí. Agora, eles foram jogar bomba no aeroporto. Quem foi que jogou bomba no aeroporto de Guararapes? Tu acha que está certo jogar bomba? Eu só quero saber se está certo jogar bomba no aeroporto de Guararapes para matar gente. Está certo? São criminosos ou não são? Me respondam, os senhores que estão me ouvindo. Jogaram uma bomba, morreu um jornalista, pai de 5 filhos, morreu, a mulher dele ficou na miséria. Mas tinha um almirante reformado lá, morreu. Um colega meu de turma ficou sem os 3 dedos na mão. Está certo jogar bomba? Eu só quero saber se está certo. Se tiver, aí nós vamos acabar a conversa. Outra coisa, o senhor acha que está certo o sujeito chegar e assaltar o trem pagador para roubar dinheiro? Eu só quero saber se alguém me diga. O hoje atual senador Aloysio Ferreira, está aí, senador de São Paulo, que teve a sua anistia, voltou, foi para a política, hoje é senador, devemos respeitá-lo como senador. Ele assaltou o trem pagador de São Paulo. Está certo? Ele assaltou. Se ele não fosse comunista, podia assaltar? Quer dizer, comunista pode assaltar. Agora, se não é comunista, não pode. Eu só quero saber por quê. Agora, quando o senhor fala que os militares agiram em 64 porque havia... Em defesa da democracia. Que havia uma grande indisciplina nas Forças Armadas, quando os militares assumiram o governo, não havia uma grande indisciplina também? Por exemplo, Costa e Silva conspirou contra Castelo Branco. Negativo, negativo. Não digo uma coisa... Quando a junta militar governava o país, havia uma grande insubordinação havia nos meios militares. Não. Agora, quando o senhor fala que os militares agiram em 64 porque em defesa da democracia, que havia uma grande indisciplina nas Forças Armadas, quando os militares assumiram o governo, não havia uma grande indisciplina também? Por exemplo, Costa e Silva conspirou contra Castelo Branco. Negativo. Não digo uma coisa... Quando a junta militar governava o país, havia uma grande insubordinação nos meios militares. Não. Costa e Silva nunca conspirou contra o general Castelo. Quando o Castelo teve dificuldade no Rio de Janeiro, quem estava ao lado dele? Costa e Silva, que foi o AI-2. O AI-5, a dificuldade do AI-5 é que quando queriam quebrar o Rio de Janeiro, é proibido proibir para poder salvar a democracia brasileira, todos os Estados Unidos. Agora, quando o Costa e Silva faleceu, naturalmente alguém pode ser, todo mundo que pode ser, ter o desejo de ser presidente da República. E foi escolhido um dos homens mais sérios que eu conheci. Chamava-se Garrastazu Médici. Foi aplaudido no Maracanã. E o Lula, que está aí, se tivesse vindo a eleição, ele ganhava com 90%. Não fui eu que disse, foi o Lula. Mas naquela época havia censura na imprensa, Não, hoje tem também. Só que é de uma maneira indireta. Maneira indireta. O senhor sabe mais do que eu. O senhor é um dos jornalistas mais inteligentes com quem eu tenho conversado. O senhor sabe. Que forma de censura que existe? O senhor, por exemplo, propaganda da Petrobras, propaganda disso, propaganda daquilo, 1 bilhão para cá, 1 bilhão para colar, 1 bilhão para colar. O senhor sabe mais do que eu. Sou um homem brilhante. Sou um culto. Né? Eu gostei do riso do senhor agora.
Eu achei ótimo essa. General, Diga. quem é o sociólogo que o senhor acusa de estar querendo destruir o Brasil? Eu, sociólogo, confesso a você que eu não sei quem é, mas você pode me lembrar o nome? Por que o senhor acusa o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de estar querendo destruir o Brasil? Eu não disse isso aqui. O senhor disse isso numa entrevista. Não, eu penso, eu não disse isso. O Fernando Henrique Cardoso fez o seu governo, teve os seus erros, teve as suas virtudes. O plano real é uma realidade, foi ele que fez. Eu nunca disse que ele queria destruir. Agora, o que ele tem é vaidade demais. Eu dizer que ele queria destruir o Brasil, eu não disse isso. Porque na minha cabeça, um brasileiro destruiu o meu país. Agora, eu não concordava com certas coisas dele. Por exemplo, dar dinheiro para quem jogou bomba, como esse negócio dessa lei da anistia. Isso aí, então, é real. No governo Itamar Franco, o senhor fez parte de uma comissão para apurar casos de corrupção dentro do governo. Foi, verdade. É verdade que o presidente Fernando Henrique mandou parar a investigação porque os senhores estavam chegando perto de amigos muito próximos dele? Meu amigo, não. O problema foi o seguinte. Nós fomos escolhidos, 7 pessoas neste Brasil foram escolhidas para fazer essa comissão sem ganhar dinheiro. A comissão, na verdade, cada um vai ganhar 12 mil e pouco. Eu tirava dinheiro, às vezes, do bolso para comer lá. Então, já começa aí. Nós éramos 7, ao comando do general que era o ministro. Começamos a apurar. Tinha dia que eu vinha de Brasília, que eu pensava que eu ia ter infarto de tanta vergonha, de tanto roubo, de tanta miséria humana. Nunca vi. Uma nojeira, uma vergonha. Nas vésperas, mais ou menos no dia 25, por aí, tá aí o senador Itamar Franco, o senador Pedro Simão, reuniu-se e entregou-se o relatório e toda a papelada ao excelentíssimo senhor presidente da República, um homem digno, um homem sério, chamado doutor Itamar Franco. Está aqui. O doutor Itamar Franco chegou para o presidente, ao presidente Fernando Henrique, e entregou toda a documentação. Era líder do governo Fernando Henrique Cardoso no começo. O senador, pergunte a ele, e ele outro dia disse no Senado. Ele era o líder do governo, do Fernando Henrique Cardoso. O primeiro decreto que o Fernando Henrique Cardoso fez, porque ele fez, que eu não sei, é problema dele, acabou com tudo, sumiram os papéis, acabou. Sabe o que é que aconteceu? O senador Pedro Simão pediu exoneração da liderança do governo, porque não aceitou o ato do presidente da República, que deveria ter a obrigação de colocar os ladrões na cadeia. E por que o senhor acha que ele fez isso? Eu não sei, eu não posso saber, não estou na cabeça dele. Mas só pode ser para defender ladrão, porque nós estávamos com tudo lá pronto. Agora, se ele fez por isso, por aquilo, o senhor pergunte a ele. A mim, eu não sei. Agora, pergunte ao senador Pedro Simão, por que ele deixou a liderança do governo. Tão revoltado ele ficou. Nessas investigações que a comissão fez, os senhores chegaram a algum nome muito importante da República comprometido com esquemas de corrupção? O senhor precisa ler um livro que tem de um grande advogado, como é o nome dele agora, a minha idade já está falhando, que tem tudo isso. Eu tenho em casa o livro. Meu amigo, é uma tristeza. O senhor poderia citar algum desses nomes? Eu já disse ao senhor que eu não cito nomes, porque os nomes que eu vou citar, eu já estou com 87, eles eram mais velhos do que eu, já morreram. Mas esses nomes são públicos, estão publicados no livro? Eu não cito. Eu não cito porque eu tenho respeito aos mortos. Deixe os mortos mortos. Agora que era um canalha.
O que o senhor pensa sobre a Comissão da Verdade, criada recentemente pelo O governo? senhor pergunte a Miriam Macedo, que fez o artigo, se ela passou 30 anos mentindo, dizendo que foi torturada. A irmã dela, ela disse que, mesma coisa. O Heitor Paola diz a mesma coisa. O outro tomou isso dado pelo comandante. Então, na minha ideia, vão ser chamados lá, o senhor vai chegar lá e vai mentir. Eu apanhei. Por que o senhor pega aqui qualquer ladrão aqui, de petinero, quando a polícia pega, eu apanhei. E o pobre do soldadinho ainda vai receber inquérito. O que acontece, meu amigo, na Comissão da Verdade é a falsidade ideológica que aí está. É preciso que o povo brasileiro leia, pelo amor de Deus, um livro, só um livro, Stalin, a Corte do Czar Vermelho, para ver como é que eles agem. Os fins justificam os meios. Eles dizem, eu roubei para o partido. Ora, vai para lá. Ladrão pode roubar para o partido. E o pobre não pode roubar para a casa dele? Que conversa é essa, meu? Estão roubando aí as pampas. Ou o senhor não acredita na imprensa? O senhor é jornalista. Eu acredito na imprensa brasileira. Eu. E o senhor também. Será que a imprensa está mentindo nesse roubo todinho aí? Eu acho que não, tá? General, o senhor é a favor da pena de morte? Eu às vezes penso que às vezes que é necessário, porque tem cama tão ruim que nem o inferno quer. Meu amigo, roubar bilhões como roubaram no mensalão. Como estão roubando aí esses negócios que estão dizendo aí. A imprensa, eu acredito na imprensa, o senhor acredita também. Faça menos um gestozinho que acredita na imprensa. Eu acredito na imprensa. Eu acredito no que o Jornal Povo escreve. O Diário. Agora, a pena de morte. General, eu acredito na imprensa, mas na época em que se roubava também... Não, o senhor me conte o ladrão que teve... O senhor acredita que a Não, eu não estou dizendo... O senhor acredita que corrupção é um fato recente? Não, é só do governo Lula para cá, que não havia corrupção antes? Não. É porque antes havia censura à imprensa, general. Eu não estou dizendo. A imprensa não podia falar sobre isso. Não, senhor. Nunca eu disse isso. Meu amigo, aonde está o homem, está o diabo. A corrupção, se o senhor for a história, se o senhor for a história do Egito, 4.000 anos antes de Cristo, está lá. Tem uma fórmulazinha, meu amigo. Olha lá, vou dizer para você. Dinheiro, mais sexo, mais poder, igual a corrupção. Isso será eterno. Sempre foi assim. O problema nosso, a corrupção sempre teve. Quando o governador do Paraná, naquela época, roubou, e foi pego, foi posto para fora. Quando o senador do Pernambuco foi pego, roubando, foi posto para fora. Essa é a diferença. Nos Estados Unidos tem ladrão, na França tem ladrão, na Inglaterra, em toda parte do mundo. O problema é o seguinte, o cidadão que fez o escândalo dos bancos nos Estados Unidos está preso perpetuamente. O Pan-Americano ninguém foi preso. E foi 4 bilhões e 300 milhões, e isso poderia salvar todas as santas casas do Brasil. Por que lá nos Estados Unidos está preso e aqui não está? General, alguma coisa na vida do senhor que o senhor se arrependa de ter feito? Não tem. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu sempre que eu posso, eu ajudo. Porque eu aprendi com meu pai o seguinte, meu filho, o homem pode ser ruim que seja, mas ele tem sempre um lado bom, estenda a mão, salve. Salve esse cidadão, salve aquela mulher. Ajude. E é por isso que eu sou feliz. General, como é que o senhor gostaria de ser lembrado pelas gerações futuras? Como um homem que foi provedor da Santa Casa, por um homem que foi presidente do Torre de Melo, e principalmente como general, porque eu amo o meu exército. É a maior instituição que existe neste mundo. No exército não se mente. Não se mente. O oficial que mentir está perdido. No exército se aprende a ser digno, ter dignidade. Não quer dizer com isso que só tenha santo, não. Onde tem o homem, olha lá, o diabo está perto.
Onde está o homem, o diabo está perto. Mas 80%, 90% são homens dignos, humildes, que procuram criar sua família, com sacrifício. Eu tive 32 transferências, mudei 32 vezes de casa. Eu fui para o Mato Grosso, eu fui para o Amazonas. Aonde eu procurei, onde eu servi, onde eu pude, era ajudando a criar os hospitais. Esse hospital daqui, o que eu fiz, pergunte o que eu fiz. Vai lá em Manaus, veja o que é que eu fiz lá nos hospitais. Vai ver, eu peguei e fiz o Hospital da Cruz Azul de São Paulo, 540 vezes. Então, fazer o bem. Eu quero que vocês se lembrem que eu fui general, provedor da Santa Casa, presidente do Lar Torres de Melo, procurei ser um bom pai de família e eu fui um homem bom. General, muito obrigado. Eu é que agradeço ao senhor. E eu vi que o senhor cada dia mais eu admiro, porque o senhor concorda comigo. Porque eu acredito na imprensa. E se a imprensa diz que estão roubando, é porque estão.